Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode sentar-se. Reverendas irmãs, meus amados irmãos, já estamos no terceiro domingo da Quaresma, neste tempo de preparação para a Páscoa, para a ressurreição de nosso Senhor. Eu queria, para a nossa reflexão neste dia, tomarmos um detalhe do Evangelho dessa Santa Missa. Jesus que cura um homem que era mudo, e diz outros evangelistas, também era cego, por causa do demônio, por causa de estar possesso do demônio. Este homem, meus amados irmãos, que o demônio o tornou cego e mudo, é a imagem triste, mas verdadeira de muitas almas enganadas pelo demônio e cativas por ele, nas cadeias do pecado, dos maus hábitos. O demônio nos cega, meus amados irmãos, muitas vezes para que nós não vejamos o bem, que é seguirmos a Deus. Nos cega muitas vezes para nós não vermos as consequências das nossas ações, dos nossos pecados. E depois de nos cegar, ele também torna cada um de nós mudos. E convém advertirmos que esse mutismo espiritual é um perigo para a oração, um perigo para a caridade, para com o próximo, e um perigo com relação à nossa confissão. Primeiramente, um perigo, meus amados irmãos, para a oração. A oração, como nós já refletimos em outras vezes, a oração que nos faz ter contato com nosso Senhor, nos faz próximos de Deus, nos torna pouco a pouco santos a cada um de nós. E se nós tirarmos essa base da nossa vida, nós nos condenamos, e o demônio sabe disso, sabe quanto é essencial para nós a oração. Por isso ele emudece a cada um de nós, para que nós não recorramos a nosso Senhor nas nossas dificuldades, nas nossas aflições, e principalmente quando nós caímos no pecado, para que nós não consigamos sair deste estado deplorável e também nós tenhamos o mesmo fim que eles tiveram. Que nós, meus amados irmãos, possamos pedir essa graça ao nosso Senhor no dia de hoje, de retirar de nós também este demônio mudo que muitas vezes nos faz estar e ficar no pecado sem recorrer à oração. E cada um de nós pode refletir na sua vida. Depois que nós cometemos um pecado grave, ou seja, outro pecado, nós começamos a desanimar da oração, nós começamos a deixar a oração de lado. É o que o demônio faz com cada um de nós, porque depois de ele nos enganar, depois de nos enganar como enganou a Eva e a Adão, mostrando para Adão e Eva que eles seriam mais felizes se eles comessem do fruto, e assim eles fizeram. O demônio sempre coloca Deus como nosso inimigo, como nós escutamos no Evangelho de hoje. Aqueles que estavam ali presentes começaram a dizer que era por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que Jesus expulsava os demônios. Sempre coloca Jesus como Deus, como adversário da humanidade, adversário de cada um de nós. E nós muitas vezes damos créditos à palavra do demônio, à palavra do inimigo, deste que é realmente o nosso adversário, em vez de nós darmos créditos a Deus. E nós, ao cairmos assim, meus amados irmãos, vamos nos condenando a cada dia, distanciando de Deus. Que peçamos a graça ao nosso Senhor, que nós possamos recorrer a Ele nestes momentos que nós mais precisamos da sua ajuda e da sua misericórdia. E talvez nós não caímos ainda no pecado grave, mas quantas vezes nós fazemos a nossa oração tão mal, ou achamos um tédio nós reservarmos aquele tempo em oração para estarmos na presença de Deus. Que reflitamos assim também, meus amados irmãos, quantas vezes nós achamos um tédio estarmos em oração na presença de Deus. É só advertirmos. Será que nós fazemos a nossa oração da manhã, a oração da noite, a oração do terço? Será que nós fazemos talvez todas essas orações correndo? Já estamos cansados ou achamos cansaço em estar assim em oração, a ficarmos parados estes minutos que sejam para rezarmos?
que nós possamos suplicar a nosso Senhor como os discípulos. Senhor, Domine, ensina-nos a rezar, doce-nos orar, ensina-nos a rezar, para que assim nós possamos ter frutos na nossa oração. Se esse mutismo espiritual é um perigo para a oração, também é um perigo para a caridade. Quantas almas nós poderíamos converter? Quantas almas nós poderíamos retirar do estado de pecado e levá-la para nosso Senhor? Quantas almas poderíamos aproximar de Deus? E nós, por causa, muitas vezes, do nosso comodismo, do nosso respeito humano, nós não ajudamos essas pessoas. E nós temos obrigação perante Deus, meus amados irmãos, não somente os sacerdotes, não somente as pessoas religiosas têm essa obrigação de trazer as outras almas para nosso Senhor, mas todos nós cristãos, nosso Senhor também diz a cada um de nós para nós evangelizarmos, sede sal e sede luz do mundo. Nós temos obrigação também de ajudar o nosso próximo a se santificar, seja com as nossas palavras e principalmente com o nosso exemplo de vida, o nosso exemplo de vestir, o nosso modo de falar, de se relacionar com as outras pessoas, em nossa família, no trabalho em que realizamos o nosso dia a dia, sermos esse sinal de Deus para as pessoas terem essa graça, esse contato com o nosso Senhor e se converterem deste estado de vida que talvez elas levem. Se é um perigo para a oração, um perigo para a caridade, esse mutismo espiritual também, meus amados irmãos, é um perigo com relação à nossa confissão. São Leonardo de Porto Maurício vai dizer: muitas confissões, em vez de expulsarem um demônio, lhe abrem ainda mais as portas. E por que ele diz isso, meus amados irmãos? Porque muitas vezes nós nos confessamos mal. Muitas vezes talvez nós dirigimos ao confessionário e tem aquele pecado que nós não conseguimos confessar por vergonha, porque é isso que o demônio faz conosco. Ele primeiro apresenta o pecado como verdadeira felicidade para nós, e depois que nós cometemos este pecado, ele coloca a vergonha para que nós não tenhamos coragem de nos confessar e de nos aproximar deste sacramento de misericórdia. E muitas vezes, ao aproximarmos assim, escondendo um pecado na confissão, nós, em vez de recebermos o perdão de Deus, embora o sacerdote nos conceda o perdão, porque ele só sabe aquilo que nós vamos falar para ele, para cada um de nós sacerdotes, nós estamos abusando deste sacramento e cometemos um sacrilégio, um pecado muito maior. E nós, se continuarmos assim, meus amados irmãos, nós nos condenaremos. Conta-se uma história, já contei o ano passado, de um jovem, de um rapaz que na sua juventude, ele praticava todas as coisas corretamente. Mas um certo dia ele caiu num pecado contra o sexto mandamento, um pecado de impureza. E depois de ele cometer este pecado, ele não teve coragem de se confessar, de confessar este pecado. Embora se confessasse constantemente, ele escondia sempre este pecado. E ele dizia para si: eu vou fazer mais, vou rezar mais, vou praticar mais boas obras. E teve uma ideia: eu vou entrar no mosteiro para que assim Deus me perdoe e eu fique livre deste pecado. Mas mesmo entrando no mosteiro, vivendo uma vida de santidade aos olhos dos outros monges, ele continuou esta vida de pecado, de fazer comunhões sacrílegas, confissões sacrílegas, e assim morreu. E o superior deste mosteiro, vendo que este jovem religioso, perante ele era um grande santo, fez as cerimônias como de costume na igreja e disse que convinha que ele fosse enterrado dentro da igreja, porque tinha fama de santidade. E assim fez todas as cerimônias com os outros religiosos, enterrou aquele jovem dentro da igreja e depois continuaram o seu dia, adormeceram, passaram aquela noite. Na manhã seguinte, o monge responsável para
tocar o sino para acordar os monges. Entraram na igreja, ele olha para o lugar onde foi enterrado aquele jovem, e o caixão estava fora da igreja, fora daquele local. E ele foi correndo avisar o superior o que tinha acontecido. O superior novamente reuniu os religiosos, colocou novamente aquele caixão dentro do lugar que já tinha colocado e continuaram aquele dia. No outro dia a mesma coisa e fizeram as mesmas cerimônias. No terceiro dia o caixão novamente estava fora daquele lugar e o superior vai em frente àquele defunto e ordena: eu te ordeno em nome de Deus que me digas por que não fica neste lugar que nós te colocamos. E diz a história que aquele corpo cheio de brasa, aquele defunto vai dizer para o superior: eu em minha vida toda, embora tive fama de santidade perante cada um dos senhores, eu vivi uma vida de pecado. Nunca tive coragem de confessar um pecado que eu cometi desde a minha juventude. E por isso eu estou neste estado deplorável. E o superior vai então, pega aquele caixão e coloca fora da igreja. E assim, nunca mais se incomodou aos religiosos, aos monges. Uma história para a nossa vida, meus amados irmãos. O tempo é tão breve. Não prolonguemos a nossa conversão, este tempo de misericórdia, este tempo de graças que Deus quer nos conceder, o tempo da quaresma, graças tão especiais. Não percamos essa oportunidade que Deus nos oferece, que nós possamos agir como aquele filho pródigo. Ontem no Evangelho da Santa Missa foi narrada esta parábola. O filho que pede a sua herança ao pai, sai em busca de felicidade no mundo, gasta os seus bens com as meretrizes, com as bebidas, com as festas, e depois, havendo uma grande escassez naquele local, ele foi obrigado a cuidar dos porcos, e assim não podia comer nem a comida que sobrava dos porcos, que ele colocava para os porcos. E ele se lembra de casa: como eu era feliz na minha casa, e os servos de meu pai têm pão em abundância e eu aqui passando fome. E ele se decide voltar para casa, dizendo: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, mas trata-me como um dos teus empregados. E ele voltando para casa, o pai, que já estava sempre o esperando, o acolhe, vai ao seu encontro, o abraça, o beija e pede para fazer uma grande festa. Assim, meus amados irmãos, Deus age com cada um de nós. Nós também, por infelicidade, muitas vezes nos distanciamos de Deus pelo nosso pecado. Nós procuramos também essa herança, pedimos essa herança a Deus para nós gastarmos nas coisas deste mundo, felicidades que são passageiras, mas que para nós era agradável, para nós era a verdadeira felicidade, e nós assim distanciamos de nosso Pai. E devemos ter a mesma atitude que este filho, de voltar para casa. E nosso Senhor sempre faz festa quando nós nos convertemos. Essa festa que Ele pede para fazer para o seu filho é a festa com que Ele faz com cada um de nós quando nós deixamos a nossa vida de pecado, nós nos confessamos bem e nós voltamos para a graça de Deus. Que nós possamos pensar sempre assim. Quando nós vamos nos dirigir ao confessionário, lembre: eu vou estar dando alegria ao coração de Deus. Deus que faz festa, como aquele pai vai dizer para o filho mais velho: foi preciso eu fazer festa, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. Nosso Senhor, meus amados irmãos, que faz sempre festa com a nossa conversão. Que seja a graça que nós possamos pedir a nosso Senhor nessa Santa Missa, que Ele possa também nos curar, nos libertar deste demônio que nos cega e que nos coloca neste mutismo espiritual, para que nós tenhamos progresso na nossa vida, que nós possamos rezar, que nós possamos ter a caridade para com o nosso próximo, e
que nós possamos nos confessar bem, para sermos acolhidos por este Pai que sempre está à nossa espera. Basta o nosso coração se abrir para acolher a graça de Deus, acolher assim este abraço paterno. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.